Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac. Saiu o novo Photoshop, sempre final de ano, né? Ali por outubro, novembro, saem as novas versões. Com ela surgem novidades também, algumas super legais, outras ali que vêm para somar de maneira um pouquinho mais discreta. E vamos direto para o vídeo, porque tem muita coisa para a gente conversar a partir de agora. Começando pelo redesign, digamos assim, do logotipo, que eles deram aquela arredondada nos cantinhos e inclusive a cor do PS ficou um pouquinho mais clara do que as versões anteriores, né? 2019, 18, 17, enfim, todas as outras versões antigas. Uma coisa até que ficou meio curioso, que eu entrei no site da Adobe e baixei esse logotipo aqui do novo e estava renomeado como Photoshop Mobile. Esse novo logotipo, ó, curioso, né? Que eu vi quando lançou o Photoshop, o Lightroom Mobile, melhor dizendo. Deixa eu abrir aqui o Adobe. Quando lançou, tá, eu tenho o Lightroom Classic, né, mas a versão mobile, essa daqui, ó, veja que ela já veio com os cantinhos arredondados. E o Photoshop, até mesmo na versão desktop, veio com esse íconezinho aqui. Achei estranho, porque normalmente eles estavam querendo associar esse íconezinho mais arredondado a versões mobiles daquele mesmo programa. Inclusive você pode continuar utilizando o Photoshop CC 2019, caso você queira, mesmo atualizando lá na sua Creative Cloud para a nova versão CC 20, né? Que aqui estava como versão 21.0 do Photoshop. E o CC 2019 está como versão 20.0.7. Enfim, você pode ter qualquer uma das duas. Mas bora começar lá. Outros redesigns suaves, sutis que a gente notou a diferença. O íconezinho da nova camada mudou também. Antes era tipo uma pastinha, né? Uma folhazinha assim, como se fosse para criar uma nova camada. Agora é um quadradinho com um mais. Ok. Teve até mais uma coisa aqui que mudou o redesign. Vou abrir aqui qualquer imagem apenas para mostrar para vocês. Aqui, ó, pode ser essa mesmo. Aqui, ó, a ferramenta corte de marcado também modificou o seu layout aqui. A função continua a mesma, porém ficou um pouquinho mais moderno. Gostei dessa mudança. Sutil, porém gostei dessa mudança aqui. Bem simples, né? De redesign mais ou menos isso. Era o logotipo que impactou bastante até certo ponto. A nova camada e a ferramenta de corte de marcado. Agora, também, algo que impactou bastante foi o surgimento de uma nova ferramenta de seleção. Deixa eu abrir aqui uma nova imagem para a gente ver. Pode ser essa mesma aqui. A nova ferramenta se encontra dentro das categorias de ferramenta de seleção rápida, varia mágica. Agora é a ferramenta seleção de objeto. Pode selecionar ela. Funciona basicamente da seguinte maneira. Você pode utilizar ou a ferramenta retangular para fazer a seleção. Digamos aqui que eu quero eliminar esse fundo, mantendo a personagem. Pego a ferramenta do modo ferramenta de reprodução de seleção de objeto com o modo retângulo. Clico e faço a seleção. O Photoshop vai trabalhar ali dentro daquele sistema que todas as outras ferramentas de seleções mais automáticas trabalham, como a diferente tonalidade de cor, de iluminação, faz aí a seleção através disso e você pode começar o seu tratamento aí. É bem eficaz em alguns casos. Nesse vídeo que eu vou apresentar apenas as mudanças. Se vocês quiserem vídeos mais específicos sobre cada uma ferramenta ou sobre aquelas ferramentas que mais te chamarem a atenção, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo apenas sobre aquela nova ferramenta, aquela nova função que foi inserida na versão CC 2020. Outra forma que se pode fazer, voltando Ctrl Z, Ctrl V para tirar a seleção, você pode fazer através do laço também. Você vai e seleciona o objeto que você quer fazer a seleção de uma maneira mais precisa. Você meio que dá uma ajudinha para o Photoshop. É apenas aqui, para você não se perder. Você pode fazer com o laço normal ou com o laço poligonal. Que se clica, pressiona a tecla Alt, vai aparecer o laço Layout. Junção de laço com Alt. Se pressiona Alt, clica e vai utilizando o laço poligonal para fazer a seleção. Não solta o Alt. Faz a seleção aqui e o Photoshop vai trabalhar dentro daquela seleção inicial para fazer a seleção mais aprimorada. Você pode também clicar aqui em melhorar automaticamente, que o Photoshop dá uma otimizada nesse processo de seleção. Daí é contigo, né? Coloca a máscara de camada, coloca outro fundo aí prossegue na sua edição. Outra opção que foi aprimorada é aquela de selecionar assunto,
que quando a gente tinha uma imagem aqui, por exemplo, uma foto qualquer aqui, ele detectava automaticamente o que era importante daquela imagem, principalmente quando a gente está com suas ferramentas selecionadas, ou qualquer ferramenta de seleção, vai aparecer lá na barra de propriedades lá em cima, selecionar assunto. No Photoshop CC 2020, isso daqui foi aprimorado, então ele está, digamos, de maneira mais inteligente fazendo seleções. Ó, a gente clicou lá, ele já detectou o que tem aqui de objeto, do personagem principal na minha imagem. Claro, aqui o óculos eu teria que fazer, né, um contorno depois, posteriormente, para ter um melhor resultado final. Mas se eu colocar uma máscara de camada, você já vê que eu tenho um resultado bem interessante. No Photoshop CC 2019, ele era mais serrilhado, ele ficava um aspecto assim mais artificial essa seleção. Quer ver? Eu vou até abrir o Photoshop CC 2019 para a gente comparar. Deixa eu colocar aqui uma nova camada, puxar para baixo e pintar aqui para a gente verificar. Ó, ficou de uma maneira aceitável, até pegando a textura da camiseta e tal. Tá, agora dentro do Photoshop CC 2019, vamos voltar lá aqui, ferramenta de seleção, qualquer uma, selecionar assunto, aplicar a máscara de camada. Veja que ele está mais picotado, assim, ele não está bem refinado essa seleção. Deixa eu até colocar até a mesma cor aqui, era um branco que a gente tinha colocado lá no fundo. Não, veja como que está bem pior. Vou até pedir aqui para o Vinícius colocar um antes e depois, frisar nesse ponto aqui, ó, nesse frame, e colocar, comparar um antes e depois, CC 2019 e o 20. Outro ponto também é a transformação de distorção aprimorada. Vamos utilizar essa mesma imagem aqui? Pode ser. Antigamente a gente fazia o seguinte, ó, deixa eu desabilitar o cadeadozinho para tornar a camada editável, a gente dava um Ctrl T, vinha aqui nessas opções e ele dava meio que uma malha já pré-definida aqui com 3 pontos aqui, ó, que você pode utilizar ela se quiser ainda. Vem aqui em distorcer, melhor, grade, vem aqui, ó, 3x3, que era essa grade padrão, que você ia lá e fazia a distorção como você quisesse na sua imagem. Correto? Daí uma grade basicamente influenciava com a outra ali. Porém agora você pode voltar no padrão, sem grade nenhuma, e você ir adicionando aonde você quiser de uma maneira localizada esses nozinhos para fazer a distorção. Você pode vir aqui, ó, e adicionar um ponto cruz aqui que vai ter tanto horizontal quanto vertical influência na distorção. Coloca aqui e você sabe que a partir daqui você pode começar a fazer a distorção. E pode ir acrescentando outros pontos também, como por exemplo, apenas verticalmente ou apenas horizontalmente. Ó, por exemplo, verticalmente aqui selecionei um, eu quero mudar aqui também, dar um ganho aqui. Ó. Você pode vir e mexer de maneira individual naquele lugar. Horizontalmente também, clica lá, vem e adiciona. Você pode de uma maneira muito mais personalizada fazer essa distorção. Claro que aqui a gente está destruindo a imagem, mas com um objetivo fixo ali, pensado em fazer uma distorção pensada, isso daqui pode ser bem útil e a gente pode inclusive fazer um vídeo específico dando dicas de como utilizar essa ferramenta na prática também, caso você deseje. E aqui também você pode fazer mudança em vários nós de maneira simultânea. Também vou acrescentar mais aqui. Ó, por exemplo, vai aparecer nozinhos, né? Se você quiser mexer vários ao mesmo tempo, deixa eu colocar até mais um vertical aqui. Você seleciona, ó, pressionando o Shift, seleciona todos os nozinhos que você deseja alterar. Vou pegar esses 4 aqui. Você pode aumentar, diminuir aquela região ou até mesmo rotacionar se você desejar. Então é uma ferramenta bem cheia de opções que você pode conseguir vários resultados dependendo do seu objetivo. Há propriedades também do seu documento aprimorada. Quando você abre um novo documento, vou clicar aqui em novo documento, mudou também, teve um redesign suave, sutil também nessa página do novo documento, né? Se você usa muito o Photoshop, você vai ver que mudou pouquinha coisa, mas mudou apenas o design de como se coloca as informações aqui, como que estão apresentados os documentos aqui do lado também. Vou colocar aqui um tamanho 1920 por 1080 mesmo. Você vai ver quando você criar um novo documento agora, as propriedades deles aparecerão muito mais coisas do que tinha anteriormente. Você já pode, por exemplo, notar já de cara aqui, ó. Aliás, distribuir, mais opções, caso você queira, você clica nesses 3 pontinhos. Aqui, na verdade, como está como prancheta, eu não tenho aquelas opções. Deixa eu criar aqui um novo documento sem a opção de prancheta estar ativada. Desativar aqui, ó, prancheta. E agora sim, ó, o modo de cores RGB
CMYK, você já pode mudar tudo por aqui, sabe? Digamos que é um apanhado de configurações importantes que você ia em cada lugar para alterar e agora está tudo centralizado num local. A régua, as grades, que caso você já queira ativar no seu documento, você já pode colocar tudo por aqui também, o modo de pixels, centímetros, enfim, como você preferir. Se já quiser deixar ativo as guias inteligentes ou desabilitar, se for o seu caso, põe também, você já pode mexer aqui. Digamos aqui, ó, estava ativo as guias inteligentes. Se eu começo a trabalhar aqui no meu Photoshop, beleza, estarão ativas lá. E caso eu... Deixa eu voltar aqui no Ctrl Z. Não quero. Eu quero que comece já com um fundo de uma cor sólida que eu deseje. Já com as réguas já posicionadas, porém eu não quero as guias inteligentes. Beleza, eu já posso configurar tudo isso. Já de início, já no que eu abro o meu documento, eu começo a editar aqui, como eu desativei as guias inteligentes, ó, não estarão afetadas no meu documento. Então, de uma maneira inicial, você já tem tudo centralizado ali naquele lugar. É interessante também. Ajuste simples, porém, que aumenta a sua produtividade no dia a dia. Editar os objetos inteligentes no seu documento único. Vamos abrir aqui, por exemplo... eu vou criar aqui qualquer configuração. Vou pegar essa imagem aqui e vou colocar um ajuste de níveis aqui, beleza? Intensificar um pouquinho o contraste, aumentar um pouquinho a vibratibilidade aqui, ok? E eu tenho todas essas informações aqui dentro de um objeto inteligente. Antigamente no Photoshop a gente dava 2 cliques e dava um ok aqui, abria uma nova aba e aqui dentro a gente mexia no objeto inteligente, né? Deixa eu vir aqui, ó, criar uma nova camada, mexia no objeto inteligente, salvava para depois voltar lá no nosso arquivo. Aqui, ó, que a gente abriu lá e converteu um objeto inteligente para ele ser aplicado as alterações, correto? Agora você já pode fazer tudo isso dentro de uma aba, apenas dentro do próprio documento. Deixa eu até voltar aqui no Ctrl Z. Aqui, ó, já estava então feitas as aplicações dentro do objeto inteligente. Se você clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, em converter em camadas, então tudo que estava dentro do objeto inteligente virá novamente para você dentro do mesma aba, do mesmo documento, para você fazer as alterações que desejar. De caso você queira fazer qualquer alteração, você faz aqui, executa, manda ver e depois pode voltar e converter em objeto inteligente aquela mesma pasta que voltou em camadas, sabe? Então clica no botão direito do mouse em objeto inteligente e tá lá, beleza? Não precisa ficar abrindo novas abas para trabalhar dentro de um objeto inteligente. Redimensionar qualquer tipo de camada sem precisar pressionar Shift para manter as proporções. Ele já foi uma nova função que tinha nos Photoshops aí, CC 2019, por exemplo. Porém, deixa eu colocar aqui, ó, teste. Ele não era ativo em todos os tipos de arquivos. Ele era ativo já em textos, em imagens. Que na imagens conseguia também, ó, sem pressionar Shift, se conseguia aumentar e diminuir proporcionalmente. Porém, com formas, isso não era possível. Você criava uma nova forma e ele não tinha essa opção. Ficava meio confuso, porque o Photoshop trabalhava com um padrão em todas as outras coisas, menos na forma. Agora, até mesmo a sua forma você consegue aumentar e diminuir dessa maneira, para não ficar redundante aqui o negócio. Ó, então, e daí caso você queira aumentar de maneira individual cada canto, você pressiona Shift. Então acabou se invertendo esse comando que a gente tinha em nossa mente por muito tempo, né? Mas caso, putz, não gostei dessa mudança. Já desde o Photoshop CC 2019 eu não gostei dessa mudança. Então como que eu faço para voltar ao normal? Tem também como, ao voltar às configurações anteriores, que a Adobe deixou liberado. Você vem no menu Editar, Preferências, Geral. E vem aqui, ó, usar transformação livre de conteúdo antigo, dá um ok. Então agora sim, ó, se você for redimensionar, se você for aumentar e diminuir, você vai distorcer a sua imagem, pressionando o Shift, você aumenta e diminui, mantendo as proporções, caso você queira utilizar da maneira como usava antigamente. Essa daqui causou controvérsias, né? Tem gente que prefere do jeito, tem gente que prefere do outro. Eu entendo a Adobe de ter aplicado essa função, porque todas as pessoas que começarem a utilizar o Photoshop a partir de agora, é mais fácil, né? Não precisa ficar pressionando uma tecla da atalho para fazer algo que ela não quer fazer. Então faz mais sentido. E caso ela queira achatar ou alargar, daí sim ela pressiona uma tecla. Então faz mais sentido. Mas a gente que já estava usando o Photoshop anteriormente, que demora um pouquinho para se acostumar, né? Então aí vai de gosto. E você pode deixar o seu Photoshop da maneira que você preferir. Outra mudança também foi nas pré-definições e também tiveram melhorias na aplicação e organização das mesas. Pré-definições, se entenda
por degradês, padrões, formas, estilos e amostras novas. Então vou demonstrar aqui, criando um novo documento também. Aqui, beleza? Degradês. Isso daqui é um problema, nossa, antigo do Photoshop. Existiam alguns degradês muito estranhos, terríveis e que muita gente utilizava por já ser pré-definido, pré-configurado no Photoshop. Agora não. Inclusive você pode acessar esses degradês através do menu Janela, Degradês. Vai abrir aqui um painelzinho que não existia. E eles conseguem aqui ter essa organização que também é muito legal. Existem os degradês que você já tinha no Photoshop, você pode criar e salvar novos degradês também, porém tem alguns já pré-definidos no Photoshop que são muito bonitos e você pode aplicá-los de uma maneira que não existia no Photoshop antes, apenas clicando e arrastando. Quer ver, ó, o novo do plano de fundo, curtir esse daqui, clica, arrasta, tá lá aplicado, muito rápido, né? E não apenas com os degradês que aconteceu isso, como todos esses outros tópicos que eu acabei de mencionar ali, como por exemplo, novos padrões, você também pode aplicar dessa forma. Até quero ver se tem janela. Padrões estão aqui, ó. Caso você queira aplicar algum deles, vem, clica e arrasta a sua imagem. E veja que inclusive ele mudou de degradê para padrão, a camada de ajuste ali, inclusive. Foi uma maneira muito mais inteligente, eu curti pra caramba essa mudança aqui. E qualquer outro aqui que você queira, clica, arrasta, tá lá aplicado. Bem massa. Novas formas personalizadas também, aqui ó, forma personalizada. Se você clicar aqui, vir aqui ó, separado por camadas. É interessante também, né? Tem poucas formas a mais aqui. Eu não vi ainda se você pode criar novas pastas aqui dentro. Novo grupo de formas pode. Nossa, isso daqui é sensacional. Então, ó, você pode importar novas formas e já deixar bem mais separado do que fica essa bagunça que era todas as fotos, as formas juntas nos Photoshops anteriores. Eu fico aguardando que isso ocorra também com as fontes no Photoshop. Que a gente possa... Nossa, isso vai ser massa pra caramba o dia que tiver, né? Que a gente possa vir aqui e criar agrupamentos de fontes específicas, manuscritas ali, fontes que a gente mais utiliza com maior frequência, né? Conseguir agrupar isso diretamente no Photoshop ia ser muito legal. Tem alguns outros programas que você pode fazer isso de maneira individual, né? Separada, mas diretamente no Photoshop ia ser massa pra caramba. Essa organização, nessas pré-definições já ficaram show. Outra coisa aqui também, deixa eu voltar aqui para os meus degradês, vou aplicar um degradezão bonitão que agora tem no Photoshop, beleza? Sobre a questão do zoom, um zoom bem inteligente, bem legal, vou criar qualquer forma aqui para exemplificar. Vou pegar aqui uma nova forma, inclusive aqui nas cores, ó, recentemente utilizado, a gente pode utilizar e tem várias outras cores aqui, ó, também separadas, tom, escala de cinza, pastel, ciano. Ficou muito organizadinho e bem bonito para você utilizar, ó, escuro, mais escuro ainda e de maneira clara, que são as cores primárias ali, né, que você pode utilizar. Ó, legal. Deixa eu selecionar uma delas aqui, ó, no claro. Beleza, vou selecionar, criar uma aqui. Show. Criar uma nova camada, beleza? Mais uma forma. Pegar aqui outra cor qualquer e criar aqui também. Deixar até menorzinho aqui, ó. Ó, como eu desativei lá os vídeos, eu já estava acostumado de redimensionar automaticamente. Beleza. Agora você pode aplicar o zoom diretamente em cada camada, pressionando Alt, clica na camada que você deseja e o zoom estará aplicado já certinho nela. Caso você queira na outra, pressiona Alt, clica na camada desejada e o zoom vai diretamente para aquela outra camada específica. Isso é bem legal, agiliza também bastante o seu fluxo aí de edição. Onde você está com um arquivo cheio ali, um flyer, que você tem muitas informações que quer aproximar o zoom diretamente naquele lugar, ao invés de ficar rolando, posicionando ali, pressionando Alt e tal, e se achando a sua imagem, você simplesmente pressiona Alt, clica na camada, vai diretamente para ela. Utilizar aqui esse mesmo exemplo, vou eliminar essas camadas aqui, só vou deixar o degradê aqui. Criar outros dois... Pegar aqui, sei lá, com cor branca aqui, com pincel, criar uma nova camada, vou pintar aqui uma região, beleza? E vou pegar aqui uma nova camada, pincel, cor preta, vou pintar outra coisa aqui também. Para falar sobre os alinhamentos que agora você encontra diretamente nas propriedades daquela camada. Você não precisa estar selecionado a ferramenta mover para daí na barra de propriedades aparecer lá em cima
os alinhamentos para você utilizar naquela camada específica. Agora você pode estar com qualquer ferramenta selecionada aqui, porque diretamente nas propriedades apareceram essas informações. Ó, não tinha isso anteriormente. Mais uma daquelas funções que apareceram para otimizar o seu desempenho, o seu trabalho no Photoshop. Então aqui, ó, alinhar, distribuir, beleza. Você pode utilizar aqui, ó, mais opções. Você pode utilizar de maneira com seleções ou com a tela, o seu plano de fundo. Digamos que eu quero alinhar esse ponto branco com a minha tela, eu clico aqui na tela e clico em centralizar, de maneira bem rápida, né? Tanto ó, centralizar horizontalmente quanto verticalmente. Ou ler para o canto esquerdo, direito, enfim, aí é contigo. E outra coisa que também já tinha nos Photoshops anteriores, mas pouca gente utiliza, é alinhar de acordo com seleções. Digamos que eu quero, por exemplo, trazer esses dois pontos, esses dois arquivos, documentos. Imagina que você está criando um flyer. Eu quero centralizar nessa área aqui os dois. Então, como é que eu faço? Criei uma seleção aqui qualquer com a ferramenta letreiro retangular mesmo. Eu seleciono a camada específica. Eu venho aqui, ó, alinhar a seleção. Então, eu vou trazer esse ponto alinhado a essa seleção. Quero centralizar aqui, tanto alinhar horizontalmente quanto verticalmente. Eu mando lá dentro. Se eu selecionar outra camada, também posso fazer exatamente a mesma coisa. São técnicas aqui de alinhamento que ajuda bastante, principalmente em artes, banners, flyers, enfim. Uma das mudanças que eu acho que vai mais impactar aqui esse novo Photoshop, que é a remoção automática do fundo, do background da sua imagem. Quero ver aqui, deixa eu pegar uma imagem, pode ser essa? Pode ser essa. Ela está aqui, está com um fundo. Eu seleciono a minha imagem aqui. Deixa eu rolar aqui embaixo, ó, nas propriedades, que tem muita informação legal agora, que antes era só essas daqui de transformar, agora tem alinhar e distribuir e tal, ações rápidas, que uma delas é a remoção do plano de fundo. Se você clicar nela, o Photoshop vai automaticamente detectar o que tem de relevante na sua imagem e vai eliminar através de uma máscara de camada, vai esconder todo o restante. E isso é bom, porque caso o Photoshop não elimine de maneira perfeita, você pode ir lá e corrigir a máscara de camada. Provavelmente você precisará, porque claro, todo o ajuste automático não será 100%, mas já é um grande avanço, já elimina bastante coisa para você não ter que fazer tudo do zero, né? Então, ó, de uma maneira, com um clique a gente já eliminou o fundo dessa imagem. Claro, óbvio que não em todas as imagens serão aplicados essa função de maneira tão perfeita. Caso você tenha uma imagem com um fundo muito mais poluído ou que o contraste, a coloração, a matiz ali seja próxima, a iluminação, os níveis também sejam próximos do fundo com o do personagem, haverão problemas ali no contato entre os dois e algumas partes não ficará tão perfeita. Porém, como mencionei, você tem a máscara de camada para vir aqui e corrigir caso necessite qualquer ponto, para adicionar ou remover qualquer coisinha, qualquer detalhe. Como por exemplo aqui no centro ele não removeu, mas você pode pegar aqui máscara de camada, o pincel na cor preta, vir aqui e remover detalhezinhos. Pô, não é nada dolorido você fazer alguma coisa também, né? Não vamos ficar só nas costas do Photoshop. Beleza, ó, foi lá. E agora vamos lá. Agora a gente tem degradês inteligentes. Vim aqui no degradê, vou selecionar um aqui maneirão. Um verde desse maneirão. Clico, arrasto. Eu não tenho uma nova camada. Vou criar uma nova camada aqui. Pintar de qualquer cor aqui. Mas se eu mandar o degradê agora na camada, eu já tenho pintado lá. Massa, né? Já criou, inclusive, dentro de uma máscara de corte. Ó. E se eu quiser enviar uma cor também para criar dentro de uma máscara de corte na imagem, também posso. Ó. Se eu clicar aqui e arrastar no personagem, ficou bem automático, né? Bem massa, bem intuitivo essa função de arrastar e soltar aí no Photoshop. Nossa, Alisson, eu tenho problema de ficar com muitas camadas, muitas abas, arquivos abertos no Photoshop. E para fechar um por uma tristeza, agora tem a opção de você vir no menu arquivo e fechar todos os outros arquivos. Ó. Clica aqui, claro, vai te perguntar se deseja salvar ou não cada um antes disso. E ele vai fechando todos os outros. Legal? Claro, vai deixar ativo apenas o qual você estava quando deu aquele comando. Agora você pode também salvar o seu documento na nuvem, na internet, aí, nos servidores da Adobe, para continuar editando. Caso você faça o login, por exemplo, em outro computador, mas utilize o mesmo e-mail que você utilizou ali no Creative Cloud no momento da compra, você vai ter esse arquivo para poder continuar editando mesmo em outra máquina. Isso daqui é legal também. Eu pouco utilizo. Para ser bem sincero, eu prefiro salvar no meu computador. Mas como que você faz isso? Ctrl Shift S para salvar. Vai aparecer aqui já, ó, salva no seu computador ou nos documentos na nuvem.
que é a nova opção. Se você clicar aqui em salvar nos documentos na nuvem, você vai aqui, ó, renomear, claro, né? Aqui, ó, Art Test, e vai salvar na nuvem, clicar em salvar. Quando você vem aqui na casinha no Home, você pode vir aqui, ó, documentos na nuvem, estará salvo lá. Você pode clicar aqui e continuar editando. E vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, do cloud, né, da nuvenzinha que está salvo na nuvem. Então qualquer Ctrl S que se der aqui, vou abrir o meu outro computador aqui atrás, eu posso continuar editando através dos servidores lá da Adobe. Acho legal, é algo interessante, mas eu pouco utilizo, para ser bem sincero. Agora você também tem o Photoshop real, o verdadeiro Photoshop para a versão do iPad também. Eu também não utilizo o iPad, que acredito que era uma versão mais apropriada, digamos assim, mais básica, né, para o iPad. Agora não, você tem o verdadeiro Photoshop com todas as suas funções e ferramentas poderosas diretamente do iPad para também poder editar por lá. E você pode inclusive importar aí arquivos, documentos do iPad diretamente para o desktop, enfim, fazer inclusive esse esquema aqui. Pode utilizar inclusive o esquema da nuvem, né, que a gente acabou de mostrar nesse exemplo anterior. Agora você também pode salvar GIFs diretamente lá do menu arquivo, salvar como. Você produz um GIF, vamos fazer uma coisa bem simples aqui, ó. Janela timeline, né, linha do tempo, aqui, ó, criar uma linha do tempo. Fazer aqui, vou só puxar para frente, como se estivesse aqui, ó, para ativar aqui. Esse aqui eu desativo aqui, ó. Claro, uma coisa bem nada a ver, ó. Beleza, esse é o nosso GIF. Ó. Mas você pode vir aqui diretamente, ó, no Ctrl Shift S, lá que eu mencionei, né? Vamos salvar aqui no computador. E vem aqui, ó, em tipo, você vem aqui em GIF. Não tinha essa opção anteriormente. Agora você pode salvar diretamente por aqui. Salvar como, se escolhe ali as configurações que você desejar, né? As propriedades da ferramenta texto também estão modificadas e reunidas ali dentro de um contexto. Por exemplo, aqui vou colocar Photoshop. Beleza, aqui, ó, soltar aqui. Tá, show de bola. Agora, dentro das opções dos painéis aqui de caractere, se eu abrir aqui, terão muitas outras opções nas propriedades da fonte. Olha só, você pode... O parágrafo, inclusive, deixou de ser um painel separado, ele se uniu ao painel aqui nas propriedades da fonte. Você pode mexer, inclusive essa opção aqui também é nova, ó, conjuntos de estilos. Tem algumas fontes que possuem conjuntos de estilos diferentes. Por exemplo, a Montserrat, se eu aplicar um conjunto de estilo, ele veja que ele corta algumas coisinhas, fica um pouquinho diferente. A Impact, enfim, várias fontes possuem estilos diferentes. Ó, aqui também fica o T personalizado, enfim, são conjuntos de estilos de fonte. Ó, inclusive o O também modifica se eu quiser utilizar um conjunto de estilo diferente. Tem fontes que possuem vários conjuntos de estilos que você pode utilizar também com essa nova opção aqui no cantinho. Super legal. Outra coisa também, de uma maneira bem mais rápida, já quero converter esse texto para forma, também muito utilizado em arquivos gráficos, e que você vai fechar para impressão, para o PDF, para não perder o link da fonte caso a gráfica não possua, e se converte em formas. Você pode já vir direto aqui, já ó, converter em formas, resolvido. Então, eles centralizaram muitas informações relevantes para aquela finalidade específica, tudo num único lugar ali para você se agilizar melhor. Outra coisa que também foi aprimorada, surgiram novas funções na opção de preenchimento com reconhecimento de conteúdo, que basicamente como que a gente fazia, a gente vinha aqui, né, pegar a ferramenta laço, por exemplo, selecionava algo que a gente gostaria de eliminar na nossa imagem, vinha no menu editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo, e o que o Photoshop nos mandava, deixa eu dar um aqui, trazer essas opções mais para cá, ó. Provavelmente elas estarão encaixadas aí no cantinho, eu estou trazendo para cá para que não interfira aqui na Facecam. Essas opções aqui não existiam. Agora você pode deixar de maneira automática, o próprio Photoshop vai identificar da onde que ele pode clonar a região, de onde que ele pode pegar a informação para clonar aquela região que você deseja eliminar. Ou você pode clicar aqui de maneira retangular, ele vai pegar tudo que está num retângulo próximo, ou de maneira personalizada, que você mesmo vai pegar como um pincel aqui e vai dizer, ó, eu quero que essas informações que eu estou colocando já logo ao canto aqui, que ele se baseie nessas informações para eliminar o que eu desejava através da seleção inicial. Pode deixar aqui como saída em nova camada, dar um OK. E essas opções vai aprimorar ainda mais esse efeito de eliminação
de objetos aqui. Vamos tentar algo mais difícil aqui, porque esse daqui a gente eliminou algo que já estava mais uniforme. Vou tentar esse daqui talvez só para ver se vai. Então vamos lá, plano de fundo, selecionar aqui, ó. Beleza? Editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Vou dar um OK, trazer aqui para o canto. Digamos que eu quero que ele pegue essas informações laterais aqui para eliminar. Vamos ver se já elimina. Ó, já eliminou de maneira interessante até. No automático não ficaria legal, ó. Veja que ele manteve. Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, turma. Deixa eu até ampliar o zoom aqui, ó. Essa daqui é a prévia de como que estaria ficando, né? Então, ó, ele acabou eliminando essa parte de baixo, mas manteve lá a parte de cima. No retangular, ficou mais ou menos a mesma coisa. Só que se eu for no personalizado, eu oriento o Photoshop. Ó, eu quero que você pegue essas informações mais próximas. Sem pegar conteúdo muito repetido, como são os casos das folhinhas aqui do lado, a gente tem uma remoção muito melhor. Legal? Então, mais uma ferramenta muito boa que eu curti bastante, que foi inserida no Photoshop. Uma das melhores, inclusive, junto com a ferramenta de remoção de fundo, lá bem legal, a questão dos apliques com o degradê, essa melhoria, deixou muito mais inteligente, ficou legal também. E ó, Ctrl D, então mais uma camada, a gente removeu mais uma parte que a gente gostaria de eliminar ali a nossa imagem. Legal? Então, novamente, isso daqui foi apenas uma apresentação básica das muitas novas funções que o Photoshop CC 2020 aí, ou versão 21, como tá lá na Creative Cloud, né? Ó, aqui ó, V21.0, que ele nos deu, né, aí pra gente continuar trabalhando com edição de imagem. Se você quiser ver algum vídeo mais específico sobre alguma ferramenta, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai fazer. Inclusive, eu já vou fazer alguns vídeos específicos sobre algumas das quais eu mais curti. Mas caso você curtiu alguma também, talvez eu nem vou fazer vídeo sobre ela, mas deixa aqui embaixo. Às vezes é de um senso comum aí que muita gente gostaria de ver mais novidades sobre ela. Deixa aí embaixo, a gente vai gravar mais aulas específicas. Aí sim, vamos pegar exemplo e tal, montar aquela aula bonitinha. Não apenas sair fazendo qualquer coisa aí na tela do Photoshop. Beleza? Aqui que falou foi o Alisson, muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos aqui do canal PSI. Também dos cursos lá da loja Photoshop. Caso você deseja começar aí do absoluto ponto zero ou aprender algo profissional para ganhar dinheiro trabalhando com edição de imagens. Valeu, até a próxima!